Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demario. Olá, iniciamos mais um Ante os Novos Tempos, agradecendo pela sua companhia e desejando a todos nós paz em nossos corações sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Ante os Novos Tempos é um programa espírita que traz então o espiritismo na sua aplicação aos diversos temas da vida, levantando a bandeira da Era do Espírito e do mundo de regeneração. Vamos iniciar então mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Você pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta, fazendo parte do primeiro bloco aqui de Ante os Novos Tempos. Veja aí na sua tela que já estão os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta e também o seu comentário, que vamos receber com muita alegria. Você pode fazer como fez, por exemplo, o Rubens. Rubens é da cidade de São Paulo, capital, e ele pergunta: o que devemos fazer com as opiniões alheias sobre nós? Por que ficamos tão incomodados quando essas opiniões não são a nosso favor? Bem, isto aqui é o exercício da humildade. E o grande problema em relação às opiniões contrárias que nos são endereçadas, as críticas que nos são feitas, é justamente a falta da nossa humildade. Mas por que falta humildade? É porque ainda nos deixamos levar pelo orgulho. Os espíritos superiores, nas obras da codificação espírita, eles informam que as duas grandes chagas morais da humanidade são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo se contrapõe à caridade e o orgulho se contrapõe à humildade. E é claro que quando nos deixamos levar pelo orgulho, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar qualquer opinião que seja contrária à nossa, ainda mais quando essa opinião é uma crítica ao nosso pensamento, ou às nossas ideias ou à nossa conduta.
Mas nós estamos aqui na Terra para dar continuidade ao aprendizado da mensagem de Jesus do amar-vos uns aos outros. Porque essa é a lei do progresso. Então, na medida que nós vamos entendendo o amor ao próximo, nós então vamos combatendo o orgulho para permitir que a humildade, que é uma virtude, se desenvolva cada vez mais, ou seja, vá desabrochando cada vez mais em nós, no íntimo, no ser imortal que nós somos. Então é urgente, na verdade, trabalharmos a humildade, porque o orgulho tem nos perdido há várias encarnações. E quem não conhece aqui algum exemplo de pessoas, seja na história humana, ou de amigos, ou mesmo familiares, que se perderam por causa do orgulho. Como se dizia antigamente, é aquela pessoa que não dá o braço a torcer, ou seja, não aceita de jeito nenhum que falem o contrário dela, não aceita crítica. E não aceitar crítica no campo, por exemplo, dos médiuns, no campo da mediunidade, é perigosamente estar adentrando ao processo obsessivo da fascinação. Quando o médium acha que está sempre certo e que os espíritos que se comunicam através dele também estão sempre certos. O médium tem que tomar muito cuidado com isso. E a pessoa que não está nesse campo ostensivo da mediunidade também tem que tomar muito cuidado, porque todos nós somos espíritos em evolução. Portanto, nós não somos ainda perfeitos. Quem não é perfeito, obviamente, porque uma questão de raciocínio lógico, possui imperfeições. Se eu possuo imperfeições, é claro que eu, vez ou outra, irei me equivocar, irei me enganar, nem sempre estarei com a opinião mais correta, mais sensata. Então aí a necessidade de se trabalhar a humildade, sempre com o objetivo de aprender. Os nossos críticos são os nossos melhores mestres, porque eles apontam as nossas falhas. E nós temos que ter essa humildade de ouvir, de absorver, de aprender e melhorar. Então, nosso grande problema, e é por isso que acabamos tendo vários males, é o orgulho. Combatamos o orgulho desenvolvendo a humildade. E com humildade, tenhamos ouvidos atentos, tanto às críticas como às opiniões diversas da nossa, para que possamos, então, nos encontrarem como almas imortais em evolução e possamos humildemente verificar se o nosso pensamento está correto ou não e no que precisamos, então, nos modificar, nos transformar do ponto de vista moral. Muito bem, participa também do nosso programa a Cíntia. A Cíntia é da cidade do Rio de Janeiro, a chamada Cidade Maravilhosa, de onde transmitimos aqui o nosso programa. E a Cíntia pergunta: o que é mediunidade de cura e qual a sua importância? Muito bem, Allan Kardec trata da mediunidade de cura especificamente em O Livro dos Médiuns. É aquela faculdade que determinadas pessoas possuem de um alto grau de fluido magnético, assessorados pelos espíritos e que às vezes, num simples toque, numa palavra, no passe, consegue então realizar a cura de determinadas doenças na pessoa que está sendo atendida. O médium de cura verdadeiro, ele é raro. A maioria de nós, porque todos nós somos médiuns, através do passe, através de uma oração, todos nós somos doadores de fluidos benéficos, salutares, às pessoas às quais estamos endereçando o nosso pensamento
ou estamos atendendo através do passe. Mas conseguir a realização da cura, essa já é uma mediunidade bastante específica e rara. É rara. São poucos os médiuns verdadeiramente de cura. A cura pode acontecer através do poder magnético desse médium. Na época de Kardec, então, eles eram conhecidos como magnetizadores, mas pode também ocorrer através dessa mediunidade mesmo de cura, ou seja, a ação dos espíritos através desse médium. Os estudos nos indicam, e Kardec já sabia disso, que o magnetizador, a pessoa que tem abundância de fluidos curadores e que atua através do seu magnetismo, essas pessoas também recebem o concurso dos bons espíritos. Então nós podemos dizer que todo magnetizador também é um médium, e que a cura não acontece exclusivamente através dele, porque sempre há um componente ali espiritual atuando. E há outros, os médiuns de cura, que não curam por si mesmos, mas eles curam sendo intermediários da ação dos espíritos na cura. O maior médium de cura que nós temos na história humana é Jesus. Os seus chamados milagres, quando ele curava rancenianos, chamados de leprosos à época, endemoniados, loucos, ou seja, pessoas que estavam sofrendo processos obsessivos, quando ele curava paralíticos de nascença, cegos de nascença, nós estamos vendo a ação de um médium de cura, e um médium altamente potente, como aliás não poderia deixar de ser, por se tratar de Jesus, um espírito superior, governador espiritual do nosso planeta, e que veio nos trazer a mensagem de amor que ficou para nós até os dias de hoje através do Evangelho. Mas na literatura humana, não apenas espírita, nós vamos encontrar diversos médiuns de cura. Mas sempre lembrando, a maior parte dos médiuns que atuam no chamado tratamento espiritual no centro espírita não são médiuns de cura, são médiuns que intermediam a ação dos espíritos a favor dos pacientes que estão sob tratamento espiritual. Então há uma diferença nisso. A recomendação aqui é mergulhar no estudo de O Livro dos Médiuns e também do livro A Gênese, para conhecer a ação dos fluidos espirituais sobre a matéria e a ação dos espíritos com esse poder curador para todos nós. Mas o verdadeiro médium de cura é aquele que, com a sua força magnética, secundada pela força dos espíritos, de fato cura. E cura sem fazer nenhum tipo de incisão material, nenhum tipo de ação material no corpo do paciente. A cura é feita através da combinação e ação dos fluidos, do poder da vontade, então realizando essa cura. Então esse é o médium de cura que Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns e também em A Gênese. Continuando então nosso programa com a participação dos nossos telespectadores, nós vamos passar agora a palavra à Rosana. A Rosana também é da cidade do Rio de Janeiro e ela faz a seguinte indagação: o que fazer com um filho adolescente que vive conectado o tempo todo com as redes sociais e os games? É um assunto da nossa atualidade e, com certeza, preocupação de muitos pais. Primeiro, vamos entender que redes sociais e games hoje fazem parte da nossa vida e principalmente da vida dos jovens. É toda uma tecnologia digital, toda uma tecnologia de comunicação que chegou para ficar.
Então, o primeiro passo, o primeiro entendimento é que não adianta proibir. Faz parte do mundo juvenil a participação nos games e nas redes sociais. Mas a questão aqui é de educação. O ideal é que o uso do celular, do computador, do tablet, esse uso fosse disciplinado desde a infância, para que a criança, então, se acostumasse aos limites, ao tempo de uso e que esse uso fosse feito de forma útil para ele e para os outros, sem cercear a sua participação na vida, nos relacionamentos sociais, nos jogos, nos outros brinquedos, na escola e assim por diante. Normalmente, o que acontece quando vemos um adolescente mergulhado nesse universo da internet e que ele não consegue praticamente fazer outra coisa na vida, normalmente é porque houve uma falha educacional desde a infância de dar a ele os limites. Mas sempre é tempo. Então vamos chamar esse adolescente, vamos sentar com ele, olho no olho, com fraternidade, com carinho, e vamos conversar com ele a respeito da vida, fazendo ele pensar, para que ele perceba que a vida não se circunscreve simplesmente ao quarto onde ele fica, ao local onde ele fica e ao seu celular ou seu computador. E que se ele passa horas e horas a fio ali, ele está deixando de saber conviver com os outros. Ele está deixando de saber ter um relacionamento social, e que é muito importante, porque esse relacionamento vai propiciar o seu desenvolvimento emocional e também intelectual. Fazer com que ele perceba que a vida fora das redes sociais, dos games e da internet. Porque antes nada disso existia e as pessoas viviam, e muito bem. Amanhã essas tecnologias também serão alteradas, novas coisas virão. E claro que nós teremos que absorver e continuar a viver. Mostrar a ele, então, que em tudo na vida precisamos ter disciplina. Essa disciplina pode ser imposta, então de fora para dentro, mas o ideal é que ela seja conquistada por ele mesmo. Ou seja, que ele mesmo entenda que precisa se disciplinar. Mas você pode então fazer um combinado com ele. Diz assim, vamos fazer uma coisa. Olha só. Você tem a escola, certo? Ok? E a escola é muito importante para os seus aprendizados, seu crescimento. Você precisa ter a convivência aqui no lar, em família. Os verdadeiros amigos não são os virtuais lá dos games ou das redes sociais, mas são aqueles com os quais você pode contar realmente no dia a dia. E o fator presencial é imprescindível para melhorar a vida humana. Não há nada que substitua o calor humano, o abraço, o estar junto, jogar, se divertir, passear. Os games não podem fazer isso, nem as redes sociais. Vamos estabelecer, então, horários, tempos, para ficar, então, na internet, nas redes sociais e nos games. E por falar nessas redes sociais e games, vamos conversar aqui sobre o que existe, o que é mais útil, que aprendizados você pode tirar desse relacionamento e desses games. Vamos lembrar aqui que hoje, em relação aos games, nós já temos profissionais, campeonatos esportivos ligados aos games. Isso está virando uma profissão. Desenvolvedores de games e assim por diante. Portanto, essa tecnologia também propicia uma caminhada profissional.
E nós temos que estar atentos a isso em relação aos nossos filhos adolescentes. Por isso, o Espiritismo nada condena, mas o Espiritismo faz pensar. O Espiritismo nos entrega alertas. E neste campo aqui da adolescência, é preciso sentar, é preciso conversar e pouco a pouco estabelecer as prioridades, os tempos, os limites, para que ele possa entender que ser disciplinado é muito bom, só faz bem para ele e para os outros. E que a vida não é simplesmente ficar horas intermináveis no celular ou no computador. Então, que os pais providenciem essa conversa, que, claro, terá que ser feita mais de uma vez. E os pais, naquilo que combinarem, precisarão sim realizar. Se for combinado, por exemplo, que celular, computador devem ser desligados às 10 da noite, vamos dar apenas aqui um exemplo, isso tem que ser cumprido. Porque você, pai, você, mãe, também tem que abandonar o seu celular às 10 da noite para dar o exemplo. E isso é muito importante. Se for o caso de ter que desligar a rede de internet, a rede Wi-Fi, que ela então seja desligada. Então os combinados têm que ser cumpridos de parte a parte, para que de fato funcionem e o filho adolescente passe então a conviver melhor com os familiares em casa, a ter relacionamentos sociais mais produtivos e perceba então que a vida é exuberante, que a vida é maravilhosa e que ela não se circunscreve simplesmente àquilo que se pode fazer através da internet. Portanto, é uma questão de educação, é uma questão de disciplinar a liberdade do adolescente, de preferência sem maiores imposições, mas fazendo com que ele se conscientize do que precisa fazer para melhorar a sua própria vida a benefício dele mesmo. Muito bem, nós temos agora a participação do Leandro. O Leandro é de Vitória, lá no Espírito Santo. Pergunta então o nosso amigo. Temos na história humana diversos personagens que realizaram grande transformação moral consigo mesmos. Como realizar essa transformação moral conosco? Essa é uma pergunta excelente, porque vai nos levar a considerações de profundidade que o Espiritismo nos dá. Vamos recordar então alguns personagens famosos, como ele cita aqui na sua pergunta, e que fizeram uma grande transformação moral consigo mesmos. Vamos lembrar aqui de Santo Agostinho, ou simplesmente Agostinho. Antes de ser canonizado pela Igreja Católica, antes de se tornar não apenas um padre, mas um grande teólogo, Agostinho era um jovem que só queria saber, lá na sua época, de gozar a vida, apesar de todas as advertências dos seus pais e dos bons exemplos que eles lhes davam, já que eles eram muito virtuosos e muito ligados às atividades da Igreja Católica. Mas Agostinho não queria saber. Não queria saber das recomendações, das orientações, dos exemplos. E jovem, ele se lançava à vida com os amigos e não prestava atenção na religião. Mas isso o levou, com o passar do tempo, ao tédio. Quando você começa a não querer sair, hoje não, hoje eu não estou afim, não, hoje eu estou querendo ficar mais em casa, é o tédio. Porque essas ações na vida, que são ligadas simplesmente a sensações e emoções, desgastam e não enriquecem o ser. Isso começou a acontecer com Agostinho. Então um dia, ele estava em casa,
entediado, aquele dia em que as horas parecem que não passam. Os amigos estavam lá em outras ocupações. E ele então procurando algo para fazer, para passar o tempo, viu um exemplar da Bíblia que sua mãe tinha deixado lá sobre uma mesa. Bom, ele não tinha nada para fazer. Olhou para o livro, pegou, vou folhear esse livro, vou ler daqui e dali. Mamãe fala tanto de Jesus, fala tanto da Bíblia, deixa eu ler isso aqui, alguma coisa aqui. Tem umas horas aqui pela frente que eu não tenho mesmo nada para fazer, só mais tarde que eu vou poder sair. E ele começou a ler, começou a mergulhar naquela leitura, aquilo foi mexendo com ele e ele se descobriu então no Evangelho. E fez consigo mesmo uma reforma mental. Ele fez uma tomada de consciência e disse: o que eu estou fazendo na vida? Eu estou desperdiçando as minhas energias, não ganho nada com essas farras nas quais eu participo todo dia. E aí então ele encontrou a chama viva de luz que lhe faltava. Ele vai então abandonar aquela vida que ele levava, vai então estudar, vai entrar para a Igreja Católica, vai se transformar moralmente, vai ser um dos grandes teólogos, um dos grandes pais da Igreja, deixou obras maravilhosas para nós e depois da sua morte ele vai ser canonizado e se transforma então no que nós conhecemos hoje, o Santo Agostinho. Quem teve uma jornada muito parecida com Santo Agostinho foi Francisco de Assis, que é uma história muito conhecida. Francisco era filho de um rico comerciante de tecidos na Itália, na cidade de Assis, e cujo pai previa que Francisco, seu filho, fosse herdar todos os negócios. E assim Francisco estava indo, envolvido com os negócios do pai, com a vida, com os amigos. Aí surgem lá as cruzadas, ele também quer ser um soldado das cruzadas. Não passava por ele a questão da religião. Mas ele vinha recebendo advertências, ele tinha uma mediunidade, até que ele começa a ouvir vozes. Nesse ouvir vozes, um chamamento do próprio Mestre Jesus, para que ele, Francisco, reconstruísse a sua igreja. E ele, pouco a pouco, então, vai entendendo da necessidade do amor ao próximo, da prática da caridade, e se despoja de todos os bens materiais, entrega tudo aos pais, inclusive as vestes, para fazer um voto de pobreza e de auxílio ao próximo, e vai se transformar no famoso Francisco de Assis. Muito bem, e nós poderíamos aqui fazer outras citações, mas a questão que o nosso Leandro pergunta é: como nós podemos fazer essa transformação moral conosco mesmo, que esses personagens e tantos outros fizeram? Só há um caminho: autoconhecimento com autoeducação. Porque esses personagens famosos fizeram exatamente isso. E Santo Agostinho voltou através da mediunidade, quando da consecução do Espiritismo, e na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele responde a uma pergunta de Allan Kardec a respeito do conhece-te a ti mesmo, frase famosíssima que nos foi legada por Sócrates e Platão. Como realizar o conhecimento de si mesmo? E Santo Agostinho então dá um exemplo. Faça como eu fazia quando estive encarnado, como o Santo Agostinho. Todos os dias eu passava em revista o meu dia. O que eu tinha feito, as palavras que tinha utilizado, se eu tinha feito todo o bem que poderia ter feito, se tinha deixado de fazer o bem, se eu podia ser criticado numa coisa ou outra, sempre com a intenção, então, de me melhorar.
E para não me enganar, eu imaginava uma outra pessoa fazendo o que eu tinha feito naquele dia. Se a minha consciência aprovasse, então isso queria dizer que eu estava no bom caminho. Do contrário, é porque eu tinha que me modificar, tinha que me transformar. Assim como Agostinho fez isso e tantos outros, nós também temos o mesmo poder de fazer, porque todos nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. Todos nós temos exatamente em nós um mesmo potencial divino. Portanto, para realizar a nossa transformação moral, precisamos acionar a nossa força de vontade, o nosso querer, mergulhar no conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento, e assim, se conhecendo, começar a se trabalhar na autoeducação. E todos nós vamos alcançar patamares morais e espirituais muito maiores do que podemos aqui agora sonhar com isso. Portanto, autoconhecimento e autoeducação são os caminhos para a nossa transformação moral. Pois bem, a última participação aqui nas perguntas no nosso programa vem lá de Goiânia, capital do estado de Goiás, e foi formulada pelo Matheus. Ele pergunta: em tempos como os atuais, com radicalizações, polêmicas, violência, pandemia, como cultivar a paz? Muito bem, Matheus. Nós espíritas seguimos uma das bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, que é a seguinte: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mansos e pacíficos, como herdeiros do mundo terreno, da humanidade. Claro que você pode perguntar, mas quando que isso vai acontecer? Vai acontecer. Nós não temos como indicar o tempo, mas sabemos que vai acontecer porque é da lei divina sempre o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. Pois bem, nós precisamos então, dentro desse progresso, fazer a opção pela paz. E é possível, porque Jesus nos dá também um outro ensino muito importante. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Ou seja, quando alguém cometer qualquer violência contra você, não revide, ofereça a paz, o bem. E é isso que nós temos que procurar fazer na sociedade atual, com todas as suas polêmicas, com as suas injustiças, com a pandemia, enfim, com todo o egoísmo e orgulho que ainda caracterizam parte dos homens e mulheres. Oferecer em troca a paz, a bondade, a ética, a solidariedade. Não importa que queiram continuar a nos atropelar, porque nós só teremos razão se não nos identificarmos com o que eles fazem. Porque se fizermos a mesma coisa, nós vamos perder a razão de reclamar. Por isso, então, vamos lembrar outro ensino de Jesus, que é da máxima importância. Faça ao outro somente o que você gostaria que ele lhe fizesse. E essa máxima é chamada de regra de ouro da educação. Portanto, eu vou me educar na cultura da paz, na pacificação de mim mesmo, para doar essa paz aos outros. E eles, em recebendo a minha paz, haverão, com o tempo, de se pacificarem também, porque vão perceber que a paz faz bem e que a violência
só gera dor, sofrimento, destruição. E nós espíritas conhecemos muito bem os processos obsessivos de longo curso e difíceis de serem resolvidos, porque carregamos sempre mágoas, ressentimentos, desejos de vingança, ódio, mas nada disso constrói um mundo melhor. O que constrói um mundo melhor é a ética, a solidariedade, a fraternidade, a caridade, a paz, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Por isso que nós espíritas estamos sempre orando pela paz no mundo e trabalhando pelo relacionamento cada vez mais ético, para que possamos então respeitar os direitos dos outros e eles então poderão respeitar os nossos direitos. E os nossos direitos têm um limite de quando começa os direitos do outro. Portanto, sim, é possível sim trabalhar a cultura da paz, que precisamos trabalhar com as crianças, tanto no lar quanto na escola, com esses jovens que ainda não conseguiram entender que qualquer tipo de violência é contrária à lei de amor, que é uma lei divina. Então vamos sim, vamos nos trabalhar, vamos cultivar a paz, lembrando então nosso Mestre Jesus. Os que irão herdar a humanidade, os que vão herdar o mundo, são os brandos e pacíficos, e tenhamos certeza disso. Muito bem, chegamos ao final da primeira parte aqui de Ante os Novos Tempos, que é dedicada a você, com as suas perguntas. E você pode participar. Envie sua pergunta, seu comentário, está aí na sua tela, neste exato momento, o endereço do nosso canal no YouTube e também o Telegram e o WhatsApp do nosso programa. Participe, envie sua pergunta para que possamos então aprender em conjunto nas próximas edições do nosso programa. Estou aqui esperando pela sua participação. Poesia Espírita. A poesia espírita de hoje vai trazer um poeta especializado em sonetos. Teve uma vida curta aqui na Terra, no nosso Brasil, ele que era mineiro e servidor público, mas deixou toda uma obra poética de bastante relevância. E ele retornou através do médium Chico Xavier. No início da mediunidade desse nosso querido amigo, e veio então fazer parte da obra Parnaso de Além Túmulo, um livro totalmente voltado à produção dos poetas do além, tanto brasileiros quanto lusitanos, nossos irmãos portugueses. Bem, nós estamos falando aqui de Cruz e Souza, que viveu de 1861 a 1898. E Cruz e Souza, aqui no Parnaso de Além Túmulo, nos traz diversos sonetos. E nós escolhemos alguns para trazer então ao programa, para brindar o seu coração com essa verve poética do nosso Cruz e Souza através do Chico Xavier. Vamos então ao primeiro soneto, que tem por título Glória da Dor. Prestemos atenção. Para aquém dessas cruzes esquecidas, nas sepulturas ermas e desertas, ao turbilhão frenético das vidas sobre as estradas ásperas incertas. Ainda há sane das úlceras abertas no coração das almas combalidas, gozadores de outrora entre as refertas das ilusões que tombam fenecidas. Só uma glória mirífica perdura, concretizando os sonhos da criatura
cheia de crenças e de cicatrizes. É a vitória da dor que aperfeiçoa, luminosa e divina, humilde e boa, glória da dor, que é pão dos infelizes. Então, esse aqui é o primeiro soneto de Cruz e Souza, através da mediunidade do Chico Xavier, em que ele aqui nos fala da dor como um instrumento divino para o nosso crescimento. Vamos agora conhecer outro soneto de Cruz e Souza, que ele intitulou Quanta Vez. Diz então o nosso poeta: quanta vez eu fitei essas fronteiras, horizontes, estrelas, firmamentos, presa de sonhos e estremecimentos, de esperança nas horas derradeiras. Ah, meus longínquos arrebatamentos, amarguras e dores e canseiras, que vos fostes nas lágrimas ligeiras, como folhas levadas pelos ventos. Quanta vez, abafando os meus soluços, como o errado viajor que cai de bruços sobre a íngreme estrada da agonia, ensináveis-me a ler a Bíblia Santa, desta vida imortal que se levanta numa alvorada eterna de alegria. Então, eis aqui o soneto Quanta Vez, os sonhos do nosso poeta em relação à vida imortal. Ele vai nos trazer agora, sempre, através da pena mediúnica do Chico Xavier, o soneto Ide e Pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura, ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade, lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Então está aqui o nosso Cruz e Souza, nos falando do trabalho que precisamos realizar de levar a mensagem do Evangelho a todos os corações atormentados aqui na existência humana. E finalmente nós vamos destacar o soneto Caridade. Lembrando que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, o nosso Cruz e Souza vem nos trazer aqui um soneto belíssimo para nos falar da caridade. Diz ele: caridade é a mão terna e compassiva que ampara os bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz a verde oliva da paz, que acaricia e que abençoa, voz da eterna verdade que ressoa por toda a parte, promissora e ativa. A caridade é o símbolo da chave que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Então fechamos este nosso momento poético com esta belíssima poesia Caridade. Hoje destacando o poeta brasileiro, mineiro de coração, Cruz e Souza, que voltou pelas mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier com seus sonetos no livro Parnaso de Além Túmulo. Vamos agora então ficar com a nossa mensagem ao seu coração, porque agora é a hora de Para Viver Melhor.
temos duas alternativas de vida: o materialismo e o espiritualismo. A primeira diz que somos apenas o corpo e que tudo termina com a morte. A segunda diz que somos uma alma e que há vida futura. O materialismo nos leva ao egoísmo e imediatismo. O espiritualismo nos leva a pensar e agir visando o bem coletivo e a perfeição. Não temos dúvida que a ideia espiritualista da vida é a que melhor consequências traz para a humanidade. Então, coloque seus valores de vida na alma imortal e, hoje, inicie a construção da sua felicidade futura, promovendo o bem e amando o próximo. Entendendo com o Espiritismo. O comentário de hoje será ligado ao campo da educação. O Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal que todos nós somos. E Allan Kardec nos chama a atenção para que no campo da educação saibamos observar. Mas por que observar? Observar a criança, desde o momento do seu nascimento. Porque a criança é uma alma imortal reencarnada, ou um espírito reencarnado. Se é reencarnada, isso quer dizer que a criança está trazendo consigo conquistas, aquisições, aprendizados, tendências e ideias das suas vidas passadas e também da sua passagem pela vida espiritual. Portanto, a criança não é uma página em branco, bem pelo contrário. No campo das ideias inatas, nós vemos surpresos como crianças de 2 anos, 3 anos, dominam, por exemplo, a matemática, a música, são grandes intérpretes. Vemos crianças nos dando respostas muito inteligentes e muito além do normal da capacidade de uma criança que mal chegou aos seus 5 anos de idade. E quantos pais, também de olhar surpreso, veem os seus filhos tenros dominando a tecnologia da informação, dominando o celular como se já o conhecessem de há muito tempo. É o espírito que se preparou para esta reencarnação e traz consigo, portanto, as chamadas ideias inatas. Mas hoje nós vamos trabalhar um outro campo, o das tendências do caráter. Daí porque Allan Kardec, como grande educador, nos pedindo para sermos bons observadores das crianças, para detectar as suas tendências de caráter, se boas ou más, se necessitadas de corrigenda ou de apoio. Por isso, Kardec nos diz da importância da educação moral e que a educação moral ela tem por finalidade corrigir as más tendências que o espírito apresente e dar a ele novos hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E nós vemos nas crianças quantas que têm enorme dificuldade em obedecer, em ter limites e assim por diante. Kardec trabalhou esse tema em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 361, sobre o tema faculdades morais e intelectuais, na segunda parte de O Livro dos Espíritos. Vamos aqui destacar
algumas questões deste diálogo que Allan Kardec faz com os espíritos. Na questão 361, ele pergunta: de onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? E os espíritos respondem: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Allan Kardec faz uma subpergunta, a 361A, um complemento. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. E os espíritos então esclarecem: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônio. Vamos então conversar sobre essas duas questões aqui do Livro dos Espíritos. Então, quando a criança apresenta boas tendências de caráter, essa criança está revelando para nós que já é um bom espírito, ou pelo menos é um espírito já com boas conquistas no campo moral. Quando a criança revela más tendências de caráter, está revelando para nós que é um espírito imperfeito. E aí nós vamos compreender a missão de educar, que primeiramente compete aos pais, e na sequência aos professores e demais educadores. Observou uma má tendência de caráter, é preciso corrigir. É preciso chamar a atenção, é preciso mostrar o outro lado e o quanto aquele mau caráter faz mal para ela mesma e para os outros na convivência familiar e social. Se isso não for feito, esse espírito, na medida em que a sua idade avança e dominando cada vez mais o seu novo corpo físico, esse espírito tenderá a fortalecer em si mesmo as más tendências de caráter, porque não estão sendo corrigidas pela educação que está lhe sendo propiciada. E aí nós vamos ter aqueles adolescentes, aqueles jovens problemáticos, desafiadores e muitas vezes egoístas, materialistas e que não vão pensar no bem-estar do próximo, mas sim apenas no bem-estar próprio e individual. Estudar as tendências de caráter é muito importante para levar esse espírito ao encontro do Evangelho, do amor ao próximo, do fazer a ele o que gostaria que fosse feito a ele mesmo. Tudo isso é educação, que nós adultos precisamos propiciar às crianças. É claro que a criança é, para nós, um anjo de candura. A criança é a nossa alegria, ela é espontânea, é divertida, é sonhadora. E como é bom tê-la conosco, em horas de divertimento, de brincadeiras, de alegria. Mas, mesmo nesses momentos, precisamos bem observar a criança para corrigir os seus modos, as suas falas, o seu comportamento, quando não são os ideais. Não podemos deixar passar. Não podemos dizer, mas isso é fácil, isso é da criança, é dela mesma, depois ela vai aprender com o tempo. Ela só vai aprender com o tempo se começar a ser educada agora. Ela cometeu um ato ruim. Por exemplo, se essa criança tiver um irmão ou uma irmã e vai lá e com maldade tira o brinquedo da outra criança, empurra, não é uma boa tendência de caráter. E no ato, os responsáveis precisam corrigir,
parar, opa, isso não se faz. Você gostaria que ela ou ele fizesse isso com você? E desde quando aqui em casa você vê isso acontecer entre nós? Não, não é? Então aprenda uma coisa. Tá, você quer o brinquedo, mas se o brinquedo está na mão do outro, você tem que deixar que o outro brinque com ele. Porque existem outros brinquedos, tá? E querendo o brinquedo para você, você vai pedir, por favor, tá? Vai chegar e vai conversar. E vai dizer que você também gostaria, que você está querendo também brincar com aquele brinquedo. Mas jamais empurrar o outro, arrancar o brinquedo da mão dele e egoisticamente sair aí de lado, porque você quer o brinquedo, pronto e acabou. Não é assim, ok? Então, peça desculpas. Vamos, pede desculpa. E pergunta se ele quer continuar a brincar. Tá? E se ele pode emprestar o brinquedo para você. E vocês precisam se entender para brincar juntos. Tudo isso é educar. É educar a tendência de caráter que o Espírito está trazendo e que, nesse caso, é uma tendência egoísta e violenta. E isso precisa ser corrigido na raiz, no ato. Vamos destacar aqui a questão 365. Por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnado, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Esclarecem os espíritos. É que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. E, portanto, não nos confundamos. Não é o avanço intelectual, científico, que fala totalmente do espírito, mas sim o seu avanço, o seu progresso moral. Cuidemos, portanto, das tendências de caráter das crianças, das novas gerações, corrigindo essas tendências quando são más, para que eles possam, então, moralmente, ser pessoas de bem, que vão marcar, então, o glorioso futuro da nossa humanidade. Pois bem, chegamos ao final de mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Nossa gratidão por você estar conosco, por nos acompanhar, por participar. Que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe com vibrações de paz e amor e que possamos continuar com o Espiritismo, construindo aqui na humanidade a era do Espírito, o mundo de regeneração. Até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.